Um olá especial para a galerinha aí da Engenharia Civil. Eu sou o professor Júnior e nessa nossa videoaula eu irei corrigir com vocês a questão número 2 do trabalho de matrizes e sistemas lineares. Sendo direto, o exercício diz o seguinte. Ele pede para que a gente calcule o valor do A para que esse sistema seja impossível. Então eu quero descobrir quanto que eu ponho no lugar da letrinha A, aqui, para que quando eu resolver esse sistema, ele seja impossível. Então, aqui tem as alternativas. A igual a 0, menos 14 terços, 3 quartos, 1 ou 28. Quais desses números, quando colocado aqui, torna-se impossível de eu resolver esse sistema? Então, rapaziada, é o seguinte, eu vou fazer com vocês e no final eu explico melhor quando que um sistema é impossível, quando ele é possível e determinado e quando ele é possível e indeterminado. A primeira coisa que vocês vão começar a resolver é desenvolver esse sistema conforme vocês já aprenderam em sala de aula. Então, vamos lá. Vamos pegar e vamos fazer isso. Lembra que a gente discutiu em sala que eu pego o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna, aí eu vou fazer ele primeiro com a segunda linha. Aí eu faço ele com a coluna do Y, com a coluna do Z e com a coluna do número sozinho. Então, eu vou fazer aqui no canto para vocês observarem. Se eu começar fazendo com a coluna do Y, eu vou pegar primeira e segunda linha. Eu tenho aqui a coluna do X. Na coluna do X, a gente tem o A com 1 ou 1 com o menos 2. Se a gente resolver esse sistema, teremos menos 2A. 1 vezes 1 dá 1, troca o sinal, fica menos 1. Então, fazendo a coluna do X com a do Y, coloco o resultado embaixo da coluna do Y, teremos menos 2A menos 1. Então, aqui do Y. Agora, vamos fazer a coluna do X com a coluna do Z. Fazendo a coluna do X com a coluna do Z, a gente tem na coluna do X o A e o número 1. Na coluna do Z, eu tenho o 1 e o 3. Resolvendo esse determinante 2 por 2, eu tenho o A que multiplica 3, dá 3A. O 1 que multiplica 1, dá menos 1. Então, nós teremos 3A menos 1. 3A menos 1. Agora, esse aqui é a coluna do Z. Agora, eu vou fazer a coluna do X com a do número sozinho. Na coluna do X se encontra o A com 1 e na do número sozinho o número 1 com o 0. A vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, troca o sinal, isso dá menos 1. Então, achamos o primeiro. Agora eu vou apagar aqui. A gente vai fazer o mesmo processo aqui nesse canto, pegando a primeira linha e fazendo com a última linha, esse com esse. Para a coluna do X, eu tenho o A com o 2. Fazendo com a coluna do Y, teremos mais 1 com mais 1. Resolvendo esse sistema, eu tenho o A menos 2. Então, eu venho aqui e coloco A menos 2, Y. Depois, mais. Com a coluna do Z. Se eu for fazer a coluna do X com a coluna do Z, eu tenho na coluna do X o A e o 2. E na coluna do Z, eu tenho 1 e menos 3. Isso vai ficar menos 3A. Aqui vai ficar 2 vezes 1 vai dar 2, troco o sinal, então eu tenho menos 3A com menos 2. Eu venho aqui e coloco menos 3A com menos 2. Isso na coluna do Z. E agora a do número sozinho.
Então, coluna do x, eu tenho A com 2, do número sozinho, 1 com 2. Multiplicando, eu tenho A vezes 2, 2A. 2 vezes 1, menos 2. Então, aqui eu tenho 2A menos 2. 2A menos 2. Pronto, a gente já fez isso daí. Agora, o que a gente vai resolver aqui? Agora a gente vai pegar e vai fazer o finalzinho. Não sei se vocês lembram, só que esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos lá. Vai ficar... Agora eu vou usar como rascunho com vocês aqui embaixo. Agora eu preciso reduzir esse sistema. Eu acabei com a coluna do x. Agora, rapaziada, falta acabar aqui com a coluna do y. Deixar somente a coluna do z para que a gente possa analisar o sistema. Se eu for fazer o mesmo processo, eu vou pegar o primeiro elemento que está na coluna do y e vou fazer com a coluna do z e com a coluna do número sozinho. Então, vai ficar bem assim, ó. Menos 2A menos 1. Menos 2A menos 1. Está na coluna do y. Aí eu tenho aqui embaixo, também na coluna do y, o A menos 2. Então, eu venho aqui e coloco A menos 2. Agora, na coluna do z, eu tenho 3A menos 1. E tenho menos 3A menos 2. Resolvendo esse determinante, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar menos 2A menos 1 e vou multiplicar menos 2A menos 1 e vou multiplicar por menos 3A menos 2. Depois eu vou ter que subtrair esse valor de 3A menos 1, 3A menos 1, vezes o A menos 2. Não é essa a definição de determinante? Multiplica esse... e depois menos a multiplicação dos outros dois. Então, isso aqui vai ficar assim. Menos 2A vezes menos 3A vai dar 6A ao quadrado. Menos 2A vezes menos 2 vai dar mais 4A. Menos 1 vezes menos 3A vai dar mais 3A. E menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2. Isso tudo menos, agora vamos fazer essa multiplicação aqui. 3A vezes A dá 3A ao quadrado. 3A vezes 2 dá menos 6A. Menos 1 vezes A dá menos 1A. E menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2. Agora aqui eu posso juntar esses dois, que eles são termos semelhantes, ó, família A e família A, nós podemos juntar os dois. Então, vai ficar 6A ao quadrado mais 7A mais 2 menos. Aqui eu posso juntar esses dois, A com A. Vai ficar menos 3A ao quadrado menos 7A com mais 2.
Observe que esse menos aqui, pessoal, ele está subtraindo tudo isso. Então, eu tenho que trocar o sinal de todos esses elementos. Por quê? Menos com mais é menos com menos é mais, e menos com mais aqui dá menos. Então, vai ficar 6a ao quadrado mais 7a mais 2 menos 3a ao quadrado mais 7a menos 2. Vamos ver o que a gente consegue juntar. O 6a ao quadrado com o menos 3a ao quadrado dá 3a ao quadrado. O 7a com o 7a vai dar mais 14a. E o mais 2 eu cancelo com o menos 2, isso dá 0. Então, eu sei que embaixo da coluna do z, porque isso aqui é a coluna do y, isso é a coluna do z. Embaixo da coluna do z eu vou colocar 3a ao quadrado mais 14a. Então, venho aqui e coloco 3a ao quadrado mais 14a, z, igual. Agora, a gente precisa resolver a coluna do y com a do número sozinho. Eu fiz a coluna do y com a do z. Seguindo o mesmo processo, falta do y com a do número sozinho. Então, vamos fazer aqui. Na coluna do y eu tenho menos 2a menos 1 e a menos 2. Então, vamos colocar aqui no cantinho. Menos 2a menos 1 e a menos 2. Na coluna do número sozinho, a gente tem o menos 1 e o 2a menos 2. Resolvendo esse determinante, eu tenho menos 2a menos 1 multiplica 2a menos 2. Aí, menos. Agora, nessa coluna, eu subtraio o menos 1 que multiplica a menos 2. O menos 1 que multiplica a menos 2. Fazendo passo a passo aqui para todo mundo entender. Resolver aqui o primeiro. Menos 2a vezes a vai dar menos 4a ao quadrado. Menos 2a vezes menos 2 vai ficar menos com menos, vai dar mais 4a. Menos 1 vezes 2a, menos 2a. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Menos, agora vamos resolver esse pedacinho aqui. Menos 1 vezes a dá menos 1a. Posso colocar mais a aqui. E menos 1 vezes menos 2 vai ficar mais 2. Então, vai ficar menos 4a ao quadrado. Junto esse a com esse a. Tenho 4 e gasto 2. Fico com 2a mais 2 menos. Mais com menos dá menos a. E menos com mais aqui vai ficar menos 2. Então, aqui eu tenho menos 4a ao quadrado. Junto esse a com esse a, vai ficar mais 1a. E aqui a gente cancela. Então, dá menos 4a ao quadrado mais 1a. Então, vou vir aqui e colocar esse valor aqui. Menos 4a ao quadrado
mais 1A. Então, é isso daqui que interessa para a gente, ó. Com isso que a gente agora vai desenvolver o exercício. O que a gente fez até agora há pouco foi só contas. Então, vamos lá. O que eu quero explicar para vocês, pessoal? Chegou aqui, deixou apenas a coluna do Z e a do número sozinho, eu pergunto para vocês. O exercício quer o valor do A para que o sistema seja impossível. Então, vamos recordar uma coisa comigo aqui. Eu tenho, vamos supor, com vocês isso. 2 vezes Z, eu falo para vocês que é igual a 8. Vocês vão me responder. Esse sistema é possível e determinado, indeterminado ou impossível? Professor, esse sistema é possível e determinado porque eu consigo achar uma solução para ele. O Z vale 4. Está aqui. Se eu colocar 2 vezes Z igual a 0, eu também consigo encontrar uma solução para esse sistema. E aqui, no caso, o meu Z vale 0. Então, esse tipo de sistema eu chamo de possível e determinado, porque eu consigo encontrar um resultado para ele. Agora, imaginem comigo que eu tivesse um sistema assim. 0 vezes Z igual a 0. Nesse caso, eu diria que esse sistema é um sistema possível e indeterminado. A palavra indeterminado quer dizer que ele admite infinitas soluções. E, de fato, isso acontece. Qualquer número real que colocado no lugar do Z faz isso dar 0. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 1 trilhão vai dar 0. Então, vamos gravar a primeira coisa. Quando que um sistema é possível e indeterminado? Quando tudo que está do lado do Z é 0 e o número sozinho também é 0. Se isso acontecer, ele é SPI. Quando que um sistema é possível e determinado? Quando o número que está do lado do Z tem que ser diferente de 0. Se esse número for diferente de 0, eu consigo encontrar uma solução para o sistema e ele é SPD. Aqui não importa, aqui pode ser 0, como pode não ser 0, eu consigo encontrar uma solução. Então, SPD, apenas um número que está do lado da letra do alfabeto tem que ser diferente de 0. SPI, a letra que está do lado, o número que está do lado da letra, da variável, e o número que está sozinho tem que ser 0. E agora, o do nosso exercício. Quando que um sistema é impossível? Tanto quanto o primeiro e o último. O primeiro é igual a 0, o que acompanha a letra do alfabeto. E o último é diferente de 0. Quem que é o último? Qualquer número. Vamos supor que aqui eu coloque o 8. Por que que isso daqui é impossível? Porque 0 multiplicado por qualquer número sempre vai dar 0. Nunca vai existir um número real que, quando colocado aqui, faça isso dar 8. Então, a gente chama esse sistema de sistema impossível. Então, vocês já lembram da condição. Um sistema ele é impossível quando o número que está do lado da minha letrinha do alfabeto é 0 e o número que está sozinho tem que ser diferente de 0. Então, é isso que a gente vai fazer. Um número que está ao lado da letrinha do alfabeto. Que número é esse? É o 3A ao quadrado mais 14A. Esse número aqui todo tem que ser 0, para ele ser impossível. Então, 3A ao quadrado mais 14A tem que ser 0. Professor, só isso basta? Não. Tem que acontecer também que o número que está sozinho, quem que está sozinho? Menos 4A quadrado mais 1A é a mesma coisa de mais A, tem que ser diferente de 0.
Porque se aqui for zero e tudo isso daqui for zero, ele não é impossível, ele é possível e indeterminado. Então agora a gente precisa resolver essas duas equações. Para quem não sabe resolver essas equações colocando em evidência, igual eu vou fazer aqui, pode fazer por delta e Bhaskara que vai chegar no mesmo resultado. Se vocês fossem fazer por delta e Bhaskara, o A aqui seria 3, o B seria 14 e o C seria um número sozinho, C seria 0. Mas colocando em evidência, fica assim, ó. Numa soma, de um lado eu tenho A quadrado, do outro lado eu tenho A. Então eu coloco o A em evidência, o menor. 3A quadrado dividido por A, para quem não sabe, ó, 3A ao quadrado dividido por A. 3A ao quadrado é 3A vezes A. Dividido por A, sobra 3A. Mais 14A dividido por A. 14A eu vou dividir por A. Vou cortar aqui e aqui, vai sobrar apenas o 14. Isso tudo é igual a zero. Se vocês aplicarem a distributiva aqui, vocês vão voltar no valor de cima. Eu tenho uma multiplicação que deu zero. Quando que um produto é igual a zero? Quando que uma multiplicação dá zero? Olha lá. Imagina comigo, 2 vezes 0, 0 vezes 2. Uma multiplicação ela vai dar zero quando ou o primeiro termo dela é zero ou o segundo dela é zero. Então, para que isso aqui seja um produto que dê zero, ou o primeiro é zero ou o segundo é zero. E repito, não conseguiu resolver aqui, faz por delta e Bhaskara. Resolve essa equação do primeiro grau. 3A é igual, quem é mais 14 vira menos 14. Isolando A, quem está multiplicando passa dividindo. O A tem que ser igual a menos 14 sobre 3, ou o A tem que ser igual a zero para que o sistema seja impossível. Só que se você for nessa alegria, você irá encontrar duas respostas. Tanto a alternativa B como a alternativa A traz essas duas soluções para a gente. Então, vamos pegar o outro caso. Ó. Esquecemos de analisar esse caso agora. Esse daqui. Então, o que tem que acontecer para isso ser diferente de zero? De um lado eu tenho A quadrado, é uma soma, e do outro lado eu tenho A. Posso colocar o A em evidência se eu quiser fazer mais rápido, não quiser usar delta e Bhaskara. Menos 4A quadrado dividido por A, menos 4A quadrado dividido por A, vai ficar, ó, A quadrado é A vezes A, a gente corta aqui, vai ficar menos 4A. Mais A dividido por A dá 1. Eu quero que isso tudo seja diferente de zero. Então, para que o meu sistema seja impossível, resolva isso daqui. O A tem que ser diferente de zero. Se no primeiro A deu igual a zero e A deu diferente de zero, então essa solução não é válida. Então, se vocês olharem pela alternativa, para que o nosso sistema seja impossível, o A tem que ser igual a menos 14 terços. Se eu não me engano, é a alternativa B. Aqui não vai importar também resolver, porque eu quero que isso seja diferente de zero. Então, menos 4A mais 1 tem que ser diferente de zero. Então, menos 4A tem que ser diferente de menos 1. Passo para lá, o A tem que ser diferente de 1/4. Então, na verdade, pessoal, para que o nosso sistema seja impossível, o A tem que ser igual a menos 14 terços e diferente de 1/4.
Tá aí a solução dessa atividade. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço aí, rapaziada.